Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Gente, hoje já é quinta-feira, pré-sexta. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mas como, Roberta? Trazendo para cá sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais de comunicação com você são o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Anote aí, pvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail, e nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. Exatamente. Vamos com as informações, né? Exatamente. Em Petrópolis, hoje, o dia amanheceu com céu parcialmente nublado. Mas o sol já predomina em Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no coração da cidade imperial. Mas hoje, agora as nuvens já estão dissipando um pouquinho. Então vamos às notícias desta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Embraer adia planos para avião turbohélice. NASA realizará a primeira pesquisa global de águas a partir do espaço. PUC-Rio será parceira do Ministério do Desenvolvimento Regional na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Empresários e lojistas acreditam que vendas irão melhorar com a chegada do Natal. Tragédia de fevereiro completa 10 meses em Petrópolis. Mesmo sem novos prejuízos, lojistas de Petrópolis temem que fortes chuvas afastem clientes. E mais, Petrópolis registra 3 mortes por Covid-19 em dezembro. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição com o nosso Correio da Manhã, nossa edição impressa. Vamos aos destaques da primeira página. Governador Cláudio Castro recebe a imprensa fluminense para evento no Laranjeiras. Esse é o destaque da coluna Magna Vita. Lá embaixo, ali na página 6, Rio planeja Réveillon bem tecnológico e sustentável em Copacabana. Festa na praia terá 2 palcos com shows e queima de fogos com duração de 12 minutos. Destaque da página 4, Dantas assume a presidência do Tribunal de Contas da União. Na página 6 ainda, Câmara Carioca aprova orçamento da Prefeitura para o ano de 2023. Na página 5, 10 meses da tragédia de fevereiro em Petrópolis. Nós trazemos uma reportagem completa sobre esse assunto. Exato. Lá do outro lado, na página 4, Itamaraty terá pela primeira vez mulher como secretária-geral. Enzimas para emagrecer viram moda em clínicas. Esse aí é o destaque da página 8. Na página 4, Brasil desperdiça 40% da água potável de mananciais. Tá aqui, SNIS atualizou o número do ano passado. Vamos agora à nossa página 2, nossa página de opinião. Temos aí 2 editoriais, o primeiro deles, números que devem ser divulgados. E o segundo, Rio terá um Réveillon para marcar história. Você pode acessar esses 2 assuntos na nossa página. Ainda mais agora que está voltando, né? Os eventos e tal, o Réveillon do Rio é muito aguardado. Vamos esperar para ver como será. Olha, vamos à página 3, na coluna Magna Vita, vamos dar uma olhada nos destaques. Hoje com várias fotos, né, ali na coluna Magna Vita, de um evento. Que foi aqui, ó, momento de transparência e muito respeito à imprensa. O Palácio do Laranjeiras recebeu os principais jornalistas que cobrem a política fluminense para uma confraternização de final de ano com o governador Cláudio Castro. O evento, realizado nesta quarta, sinalizou o respeito e transparência do Estado com a imprensa. A iniciativa do subsecretário de Comunicação, Igor Marques, encontro descontraído, com muitas informações em off e permitido aos colegas da mídia uma troca de informação e confraternização rara. Olha, bem bacana, viu? Acho que tem muita coisa aí pra gente saber no futuro então, hein? Exatamente. Eu vou pegar 2 notinhas aqui do Pinga Fogo. Descontraído. O governador Cláudio Castro fez um balanço para os jornalistas da sua gestão e deu alguns spoilers do novo secretariado.
criação da Secretaria da Mulher e confirmou Tiago Pampolha como secretário do Meio Ambiente. E aí, logo abaixo, perguntas quentes. 5 jornalistas foram sorteados para perguntas no evento da mídia no Laranjeiras. A primeira foi sobre o CEPERJ e a ação do MP eleitoral. Castro respondeu com tranquilidade e demonstrou o respeito à ação. Exato, fantástico. Vamos então aqui à página 4 agora, política. MRE, primeira mulher como secretária-geral. Itamaraty anunciou a embaixadora Maria Rocha. O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nessa quarta a embaixadora Maria Laura Rocha como secretária-geral do Itamaraty. É a primeira vez que uma mulher ocupará o cargo de número 2 do ministério. Ali na foto, Rocha já foi embaixadora na Hungria e Romênia. Então tá aí, 17 chefes de Estado confirmados para a posse, na posse do presidente Lula, e temos também Bruno Dantas no TCU. Vamos então à nossa página de nacional. Proteção contra a febre aftosa. A campanha de vacinação nacional chega ao fim neste sábado. Serão vacinados animais de até 24 meses em 10 unidades da federação. Importantíssima essa campanha, proteger os nossos boizinhos, né? Brasil desperdiça 40% da água potável. Outra matéria aqui que chama muita atenção nessa página. O Brasil desperdiça quase 4 a cada 10 litros de água que deveriam ser entregues pelas empresas de abastecimento. É água potável captada nos mananciais, mas que não chega até as casas das pessoas. Olha que dado triste, tá vendo? País com tanta água desperdiçando 40%. Tem que ter uma fiscalização maior. O dado é do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e traz os números de 2021. Na matéria você confere esses números e, é claro, outros dados aqui e até cifras em dinheiro mostrando aqui o quanto é desperdiçado. É verdade. Na nossa página 5, Estado do Rio, 10 meses da tragédia em Petrópolis. Na época, as chuvas deixaram 242 mortos e 2 pessoas estão desaparecidas até hoje na cidade, 10 meses depois, Então, a gente traz essa reportagem no nosso terceiro bloco, que a gente fala das questões regionais de Petrópolis, Teresópolis, da nossa área de cobertura. Mas só para dar uma pincelada aqui, cidade ainda vive com incertezas em dias de chuva. Vivemos essa semana, né? Exatamente. Gente, eu queria só chamar a atenção ali no Correio Fluminense, tá? A reportagem bonitinha ali, bacana. né? Bacana ali, ó. Projeto realiza soltura de pinguins em Angra. Animais foram resgatados no litoral brasileiro. A temporada migratória dos pinguins no litoral brasileiro acabou, mas alguns animais permaneceram por aqui, embora recebem uma ajudinha para retornarem para casa. Encontrados debilitados pelo projeto de monitoramento de praias, Bacia de Santos, PMP-BS, estruturado e executado pela Petrobras, 10 indivíduos de espécie pinguim de Magalhães passaram por tratamento veterinário e agora, após a estabilização do quadro clínico, retornarão ao habitat natural. Bacana, vão ser soltos aí então para retornarem ao seu habitat, para fazerem a sua migração, né? Muito bacana. Vamos agora à nossa página 6, Rio de Janeiro, e o Rio terá Réveillon em Copa. A Prefeitura anuncia a programação com fogos e shows em 2 palcos. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês. Para celebrar a chegada de 2023, o Rio terá o maior Réveillon do mundo, com 2 palcos em Copacabana, sendo um em frente ao Hotel Copacabana Palace, com shows de Zeca Pagodinho, Isa e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio e DJs, olha só. O outro estará na Avenida Princesa Isabel com shows de Martinária, Bala Desejo, bateria da Beija-Flor e também DJs. Serão 12 minutos de fogos em 10 balsas, com distanciamento de 25 metros entre elas. A Prefeitura organizou um evento que tem por base a tecnologia e a sustentabilidade, para deixar uma mensagem de que é necessário pensar no bem-estar das gerações futuras. É isso aí.
Gente, nessa página ainda tem outros 2 destaques interessantes. A Alerj autoriza a SEDAI a criar subsidiárias e Câmara do Rio aprova o orçamento de 2023. Vamos agora à economia. Um dos últimos destaques nosso é inflação por faixa de renda. IPEA diz que índice desacelerou em todas as áreas pesquisadas. Então, o levantamento do IPEA mostra que a inflação de novembro ficou abaixo da registrada em outubro para todas as faixas de renda. Os dados mostram que as maiores pressões inflacionárias foram provocadas por 3 grupos: alimentos e bebidas e transportes e habitação por último. Eles consideram 6 categorias de renda domiciliar: muito baixa, menor que R$ 1.726, baixa entre R$ 1.726 e R$ 2.589, média baixa entre R$ 2.500 e R$ 4.300, média entre R$ 4.300 e R$ 8.600, média alta entre R$ 8.000 e R$ 17.000 e alta maior que R$ 17.000. Essas são as médias do IPEA para consideração do estudo. Você confere os outros dados no nosso jornal Correio da Manhã, acessando também o nosso site correiodamanhã.com.br. Jorge, eu vou dar um destaque lá na página 8, nossa página especial, né? Porque diz respeito muito às mulheres aí. Claro. Enzimas para emagrecer voltam com fórmulas desconhecidas. Então, fica aí o alerta. Clínicas não falam as substâncias escolhidas e médicos rechaçam combinações. Então, tomem cuidado, ó. Os termos enzima sistêmica intramuscular e enzima de emagrecimento ganharam redes sociais como o TikTok nos últimos dias. O grupo de substâncias que comercialmente recebe esse nome por acelerar o metabolismo, porém é controversa no meio médico. Então, a combinação de vitaminas e substâncias depende da avaliação de cada paciente. Então, gente, cuidado com essas coisas de moda, né? Essas modas de emagrecer muito rápido. Porque, olha só, a gente passa aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, engordando. Aí a gente quer emagrecer tudo que a gente levou 3 anos engordando em 1 mês. Então, tomem muito cuidado, porque essas coisas milagrosas podem trazer prejuízos sérios aí para a saúde. A melhor receita até hoje é a combinação de fechar a boca e exercício físico. Com certeza, essa seria a receita infalível. É verdade. Gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV de hoje. Ainda tem o Giro do Esporte, daqui a pouco a gente fala mais sobre... Mas esses são os destaques de hoje. Você confere tudo no nosso site, jornal correiodamanhã.com.br. Perdão, mudou. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Secretaria de Trabalho e Renda divulga cerca de 3.500 oportunidades de emprego em várias regiões do estado do Rio. E você vai ver também que o FGTS poderá ser usado para quitar até 6 prestações da casa própria. O Correio da Manhã volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A Embraer anunciou na última terça-feira que vai adiar o desenvolvimento de um avião turbohélice que pretendia lançar em meados do próximo ano, citando dificuldades com fornecedores para viabilizar a aeronave. A companhia, que não tem turbohélices para transporte de passageiros, anunciou neste ano que divulgaria o fornecedor do motor da nova aeronave e que conversava com as fabricantes Pratt & Whitney e Rolls-Royce. Em nota, a Embraer comunicou que decidiu adiar o desenvolvimento de uma aeronave turbohélice de próxima geração, mas vai trabalhar em estreita colaboração com fornecedores em potencial ao longo de 2023 para garantir os negócios que o programa exige. Questionada sobre os motivos do adiamento, a companhia afirmou que as opções disponibilizadas por poucos fornecedores não alcançavam as exigências cobradas por companhias aéreas. O segmento de turbohélices é dominado pela europeia ATR, que é uma joint venture entre a Airbus e a italiana Leonardo. A Embraer afirmou também que há uma forte demanda global por aeronaves turbohélices de nova geração, mas que, conforme conversas com diversas companhias aéreas, o desenvolvimento do novo avião só se tornará viável caso alcance metas de desempenho, manutenção e sustentabilidade. O turbohélice que estava sendo estudado usaria o mesmo design dos jatos comerciais da companhia, com motores instalados na cauda. A aeronave seria capaz de transportar entre 70 e 90 passageiros, com consumo de combustível 20% menor que o de jatos, além de ser mais silenciosa para os passageiros que os turbohélices atuais, que têm os motores instalados nas asas. E olha só, gente, a partir de janeiro, o trabalhador poderá usar o saldo do fundo de garantia por tempo de serviço para quitar até 6 prestações do financiamento habitacional em atraso. A decisão foi aprovada essa semana pelo Conselho Curador do FGTS. A nova determinação reduz pela metade a carência da norma atual que permite o uso do FGTS para renegociar até 12 parcelas em atraso. Caso não houvesse aprovação, a pessoa que recebe o empréstimo só poderia usar o recurso do fundo para quitar até 3 prestações, como já era anteriormente. O Conselho Curador não alterou as demais regras do uso do FGTS para a compra da casa própria. O Conselho Curador também permitiu que as concessionárias privadas de infraestruturas de transportes tenham acesso a recursos do FGTS por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana. A medida tem o potencial de ampliar em cerca de 2 bilhões de reais os investimentos contratados por empresas concessionárias de rodovias e ferrovias. Larissa Martins, de volta aos estúdios. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está ofertando mais de 3 mil vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas pelo Cine e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ em todo o estado. Em ambos os casos, os respectivos sistemas realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. A maior parte das vagas desta semana estão na região metropolitana do estado. São 1.115 oportunidades, entre as quais 362 são especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 50 oportunidades para ajudante de cozinha, distribuídas nos bairros de Madureira, Meier, São Cristóvão e Centro do Rio, com salários que podem chegar a R$ 1.200. Também na região metropolitana, destacam-se 30 oportunidades para motorista carreteiro em Campo Grande, além de 50 oportunidades
oportunidades para motorista de ônibus em Vigário Geral, ambas com salários que podem chegar a R$ 3.600. Já na região serrana, são 177 oportunidades distribuídas em diferentes bairros de Teresópolis, entre as quais 20 para atendente de loja no bairro de Hermitage e 12 para balconista na Várzea. Também se destaca uma vaga para farmacêutico, também na Várzea, com salários que podem chegar a R$ 4.800. Todas as informações sobre as vagas podem ser conferidas no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E uma missão internacional de satélite liderada pela NASA foi lançada do sul do estado norte-americano da Califórnia na semana passada, em um grande projeto de ciência da Terra para realizar uma pesquisa abrangente dos oceanos, lagos e dos rios do mundo pela primeira vez. Apelidado de SWOT, abreviação em inglês para Topografia Oceânica e de Águas Superficiais, o satélite de radar avançado foi projetado para fornecer aos cientistas uma visão sem precedentes do líquido vital que cobre 70% do planeta, lançando novos olhares sobre a mecânica e as consequências das mudanças climáticas. Um foguete Falcon 9, de propriedade e operado pela empresa de lançamento comercial do bilionário Elon Musk, SpaceX, foi programado para decolar antes do amanhecer da base da Força Espacial dos Estados Unidos em Vandenberg para colocar a SWOT em órbita. Se tudo correr como planejado, o satélite do tamanho de um SUV vai produzir dados de pesquisa dentro de vários meses. Com quase 20 anos de desenvolvimento, a SWOT incorpora uma técnica avançada de radar de micro-ondas que, segundo os cientistas, vai coletar medições de superfície dos oceanos, lagos, reservatórios e rios, em detalhes de alta definição em mais de 90% do globo terrestre. Os dados, compilados a partir de varreduras do planeta por radar, conduzidas pelo menos 2 vezes a cada 21 dias, vão aprimorar os modelos de circulação oceânica, podem reforçar as previsões meteorológicas e climáticas e ajudarão no gerenciamento dos escassos suprimentos de água doce em regiões atingidas por seca, segundo os pesquisadores. Desenvolvida pela Agência Espacial dos Estados Unidos em colaboração com suas contrapartes na França e no Canadá, a SWOT tem como um dos principais objetivos explorar como os oceanos absorvem o calor atmosférico e o dióxido de carbono em um processo natural que modera as temperaturas globais e as mudanças climáticas. Escaneando os mares a partir da órbita, o satélite foi projetado para medir com precisão diferenças finas nas elevações da superfície em torno de correntes e redemoinhos menores, onde acredita-se que ocorra grande parte da redução de calor e carbono dos oceanos. E a SWOT pode fazer isso com resolução 10 vezes maior do que as tecnologias já existentes. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, será a instituição parceira do Ministério do Desenvolvimento Regional na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Feito sob a coordenação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o plano compreende o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que vão nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres a serem implementadas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, de forma integrada e coordenada. O plano vai integrar de maneira transversal as políticas públicas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, assistência social e aquelas que vierem a ser incorporadas ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com vistas à proteção da população. A PUC-Rio terá o prazo de 12 meses a partir de janeiro de 2023 para desenvolver todas as etapas de formulação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A contratação será realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o primeiro produto, previsto para fevereiro de 2023, é o Plano de Trabalho com a descrição das atividades que serão implementadas. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608 de 2012, abrange a gestão de riscos e de desastres, compreendendo a ação de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. As atividades realizadas permanentemente nos municípios, estados e no Distrito Federal pela União, com o objetivo de evitar desastres e minimizar os seus efeitos.
E olha só, gente, o Natal se aproxima e com ela a possibilidade de vender muito. O período é considerado a melhor data do comércio no ano. Para aproveitar essa oportunidade, os empresários e lojistas precisam estar preparados para receber os clientes. Pelas ruas é possível encontrar vitrines enfeitadas para o Natal. Os carrinhos, bonecas, roupas e sapatos estão à disposição na fachada das lojas para presentear amigos e familiares. Tem que rodar, comparar, mas vai dar para todo mundo ganhar uma lembrancinha assim. Não comprei nada. Tá esperando chegar mais perto? Sim, esperando chegar mais perto. Esperando sair a segunda parcela do 10º. Já comprei para minha neta, para meu genro, a minha filha e meu esposo. Gosto de dar presente mesmo. Pela euforia do Natal, Papai Noel é a animação das crianças, a alegria das crianças. Quando o assunto é presente para as crianças, os produtos são diversos. As bonecas, carrinhos e bicicletas podem fazer a alegria dos pequenos que escrevem as cartas para o Papai Noel. Em 2022, de acordo com a MindMiner, 68% do público interessado no Natal deve comprar os presentes com antecedência, enquanto 31% pretendia comprar há cerca de um mês do dia 25 de dezembro. 37% vão deixar para fazer as compras 15 dias antes e outros 31% só vão às compras na própria semana ou no domingo natalino. O brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, né? Mas depois do dia 5, quando saiu a primeira parcela do 10º, a gente já está sentindo uma movimentação maior. As pessoas estão vindo, pesquisando com as crianças, né? O que elas estão querendo ganhar de Papai Noel, de presente. E só acontece mesmo assim na semana. Mas a gente já está sentindo uma movimentação maior, um movimentinho um pouquinho maior, sim. Ainda não deu aquele boom de Natal, o movimento está mais devagar e eu estou acreditando que vai acumular realmente para a semana que vem, por aí. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em 2022, as vendas no varejo devem movimentar 65 bilhões de reais. O valor esperado é inferior a 2019, que foi de 67,55 bilhões de reais. Para os petropolitanos, as expectativas são positivas, já que o município teve a economia abalada com as tragédias de fevereiro e março. Eu acredito que esse mês vai dar um up nas vendas. A gente pode notar, caminhando pela cidade, quantas lojas fecharam, como está difícil para todo mundo. Eu acho que esse é o mês para a gente se salvar mesmo, literalmente, né? Contamos com isso. Para a gente é um momento muito importante. Eu fico até emocionada, desculpa, porque depois de tanto sofrimento na cidade toda, né, no comércio, no geral, a gente está podendo ganhar um pouco de fôlego, né, colocar as contas em ordem. E também aquela coisa do funcionário, de gerar emprego, do imposto ficar na cidade. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que a gente precisa movimentar o comércio da nossa cidade, né? Que é onde geram muitos empregos, né? É isso aí, principalmente Petrópolis, né? Que vive aí do comércio, né? Vamos então às notícias da Copa, nosso giro do esporte tem as notícias da Copa do Mundo, né? Pois é, vamos começar então com o que aconteceu ontem, né? A França derrotou a seleção do Marrocos por 2-0 e está na final da Copa do Mundo pela segunda vez seguida. Apesar da partida sofrida contra os marroquinos, os Les Bleus, como são chamados, Les Bleus, né? Que é o canto da torcida, confirmaram o favoritismo e vão enfrentar a Argentina na grande final no domingo, dia 18, ao meio-dia, horário de Brasília, no Estádio Nacional Lusail. Gente, isso vai ser um jogão de bola. Se o Messi jogar a bola que jogou no último jogo, eu acho que não vai dar para a França não, viu? Mas, vamos ver. Tem uma observação antes de você continuar. André, coloca aquela foto novamente. A do... a Les Bleus. Olha só, gente, eu pensei, eu fiquei na dúvida se isso era uma foto realmente do jogo ou se isso era uma campanha publicitária com modelos. Gente, a Roberta tinha que falar, olha só, realmente parece uma campanha publicitária. Não, são os jogadores mesmo. Realmente foi lá no jogo. E para uma campanha publicitária. Tá povo belo, né? Eu não sei, né? Eu não vou dar... Povo belo, a Les Bleus. Eu vejo mais o futebol feminino nesse caso aí. Vou ficar por elas, tá?
Olha, os companheiros do Paris Saint-Germain, Lionel Messi e Kylian Mbappé, né? O Mbappé aí mais conhecido, né? Chegam à final da Copa empatados na artilharia da competição. Ambos têm 5 gols. Além do título, que vale o tricampeonato para as duas seleções, o astro argentino e o craque francês, né, vão disputar também a chuteira de ouro da competição, que é quem faz mais gols na Copa do Mundo, né? Theo Hernandes, né, dedica o gol e a classificação francesa ao irmão Lucas Hernandes. Abre aspas, penso bastante no meu irmão e espero que ele esteja lá para ver a final, fecha aspas. Theo chegou ao Catar como reserva do irmão mais velho, Lucas, mas ganhou a posição depois que Lucas sofreu uma lesão que o tirou da Copa do Mundo logo na estreia. Aliás, a seleção da França também teve vários lesionados antes e durante a Copa, então tá aí um dos motivos. O Lionel Messi elogiou a inteligência da seleção argentina após a derrotar a Croácia. Abre aspas. Somos um elenco inteligente, sabemos ler o jogo, sabemos sofrer quando é necessário, quando pressionado. Estou gostando muito. Estou me sentindo muito bem, forte o suficiente para enfrentar todas as partidas, fecha aspas. Ele, que como eu falei, deu um show de bola no último jogo. Merece. E se ele tá afim de jogo, vai ser difícil segurar, tá? Os argentinos esgotam passagens em tempo recorde para acompanhar a final da Copa do Mundo. E a companhia aérea, a Aerolíneas Argentinas, né, disponibilizou 170 passagens de última hora para torcedores poderem acompanhar a seleção na decisão. O preço da passagem, já convertido para reais, 45 mil reais. 45 Um dinheirinho reais. Bom, gente. Tudo para ver a final, né? Isso tem aí. muito apaixonado por futebol que deve estar vendendo casa para ir nesse momento, hein? E olha, Croácia e Marrocos vão se encontrar na semifinal, né, da disputa pelo terceiro lugar da Copa. O jogo que acontece vai ser no sábado, dia 17, também ao meio-dia, horário de Brasília, no Estádio Internacional Califa. Esse jogo acontece um dia antes da final, porque a seleção que ganha ali o terceiro lugar, né, e quarto, elas recebem as medalhas no dia seguinte. Então o jogo tem que ser antes, para elas estarem no estádio da final. O técnico de Marrocos, ele falou o seguinte, ele fala que ele se orgulha pela campanha histórica e mira no último duelo, abre aspas para a fala dele. Nós temos que nos reerguer psicologicamente porque queremos terminar em terceiro e confirmarmos ele confia, né, nos jogadores dele. Fizemos uma boa campanha e ganhar a Copa não é fácil. Não é fácil. A gente sabe aqui que foi doloroso sair nas quartas de final de novo. Já o treinador da Croácia, o Dalic, afirmou que sua equipe foi desmontada pela atuação de Lionel Messi e abre aspas. Ele é o melhor jogador do mundo, foi perigoso e tem qualidade. Ele tem técnica e fez uma performance de alto nível. Era o verdadeiro Messi que esperávamos ver, fecha aspas. E é total verdade a fala dele. O Messi, como eu já disse, foi brilhante nessa partida contra a Croácia. Só a arrancada que ele deu na lateral já valeu o jogo todo ali, que ele deixou 2 para trás, driblou mais 2, passou pro gol. Olha, foi uma atuação de mestre, de gênio do Lionel Messi. Acho que se ele jogar assim, a França vai ter um trabalhinho grande, vai ter um trabalhinho, ou né? pelo menos 2 gols lá dentro do Messi. Vamos esperar. Vamos ver. Só isso? Só isso. Hoje ficamos por aqui. Vamos aguardar agora sábado e domingo, né? Então, para segunda-feira trazer aí as notícias do esporte. É isso. Você vai ver depois do intervalo, até engasguei porque o tema agora é sério, a gente sai do giro do esporte, né? Você vai ver depois do intervalo que a tragédia de fevereiro em Petrópolis completa 10 meses com ainda pessoas desaparecidas. É verdade. Você vai ver também que Petrópolis registra 3 mortes por Covid-19 em dezembro. Voltamos já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história
e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Gente, voltamos. E olha, a gente começa esse bloco, né, falando de chuva. A chuva registrada na última terça-feira aponta as fragilidades da cidade após 10 meses da tragédia de fevereiro. Com a chegada do período de chuvas, o receio é a preocupação e que os cenários de destruição retornem à cidade. São 303 dias, 259 milímetros de chuva, 242 mortos e 2 desaparecidos. A maior tragédia socioambiental da cidade completa 10 meses e com muitas incertezas para os petropolitanos, já que o cenário na última terça-feira apontou a fragilidade em que Petrópolis ainda se encontra. No centro histórico, a Rua do Imperador registrou pontos de alagamentos. A Rua Coronel Veiga, mais uma vez, foi interditada e as sirenes da localidade do Independência acionadas. Para o comércio do centro histórico, os prejuízos materiais ainda estão sendo pagos. Viviane perdeu o quiosque localizado em uma galeria na Rua 16 de Março 2 vezes. O prejuízo chegou a R$50 mil e a comerciante ainda paga parte do material perdido. Graças a Deus está tudo caminhando, mas ontem nós tivemos que recolher todas as mercadorias, né? Como infelizmente começou a chover muito e a água começou a subir, tivemos que recolher tudo, tanto que estamos ainda arrumando ainda as mercadorias, né? Ainda fica um pouco sem segurança. As dívidas ainda infelizmente continuam, né? Porque como a gente teve uma perda muito grande, foram 2 prejuízos, né? Então assim, ainda continuam, mas graças a Deus está chegando no final. E assim, a nossa pretensão para o futuro é de coisas boas, né? Só esperamos só que a chuva, né, cesse um pouco, né? O verão chega oficialmente no dia 21 de dezembro e com ele a preocupação com as chuvas, visto que bueiros como esse na Rua Alencar Lima continuam entupidos. Em entrevista à equipe do Correio Petropolitano Debate no dia 6 de dezembro, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, informou que alguns pontos da localidade do Morro da Oficina não vão poder ser repovoados. O local permanece com o mesmo cenário após o dia 15 de fevereiro. Existem várias localidades, né? Então assim, essas localidades estão disponíveis, inclusive desde o Plano Municipal de Redução de Risco de 2017. Alguns pontos ali já foram apontados como risco muito alto. E aí você precisa fazer todo um trabalho técnico, né, de convencimento dessas pessoas a sair. A gente sabe que muitas dessas pessoas que moram nessas comunidades, elas têm um apego, um carinho, né? Muitos nasceram, foram criados ali. A gente escuta muito isso quando a gente está em ocorrência, que não, minha casa é segura, meu avô construiu, eu moro aqui há 60 anos e nunca aconteceu nada. Só que a gente tem que entender que a formação geológica é 18 milhões de anos. 60 anos não aconteceu nada, mas pode ter acontecido nesses 18 milhões de anos outras ações. Já na Coronel Veiga, que registrou diversos pontos de alagamentos durante a chuva da última terça-feira, as cancelas começaram a ser instaladas.
assim como as sirenes. Apesar disso, a preocupação continua. Adilson é proprietário de uma loja de instrumentos na cidade há 55 anos e comenta que a chuva ainda traz muita tristeza. Foram mais de R$1 milhão em prejuízo só no estabelecimento do Adilson. A gente fica muito apavorado, cara, porque a chuva, tu sabe que é uma coisa que não acontece todo dia. Mas quando ela vem, bicho, não tem saída, você tem que se virar. Então, traz lixo, traz aquilo, a gente fica muito apreensivo. Por quê? Porque você, nesse aspecto, em todos os sentidos, você só soma prejuízo, cara. Por quê? Porque você, a freguesia some toda ela, você tem teus compromissos e a chuva está aí. Por conta da falta de ações do governo, a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou o bloqueio de R$2 bilhões dos recursos do Estado para a recuperação da cidade. O relatório solicitado pelo Ministério Público para regularização fundiária não foi entregue. Após a chuva da última terça, uma sessão na Câmara dos Vereadores debateu as ações na cidade. Os banheiros continuam entupidos. Então, local na Rua do Imperador, o rio ainda não tinha transbordado, mas tudo alagado. Nossa, o que o prefeito está esperando? Ele está esperando acontecer uma nova tragédia. Isso é nítido, porque não é possível as pessoas entrarem em desespero quando começa a chover, porque o que foi feito até agora? No entanto, alguns pontos, como na Rua Francisco Scali, no Quissamã, as obras chegaram na fase final. Mas em outras localidades, como no Chácara Flora, ainda não há previsão para que intervenções sejam realizadas, assim como no São Sebastião, em que uma cratera abriu com a chuva da última terça-feira. Cerca de 48 milímetros atingiram a região. O gasto da prefeitura com aluguel social é de R$4 milhões mensais e o prédio da Floriano Peixoto permanece fechado. Enquanto isso, para o Petropolitano, fica a esperança de que outra tragédia não aconteça. É isso aí. E olha só, após o temporal que atingiu Petrópolis na última terça-feira, muitos petropolitanos ficaram apreensivos e estão apreensivos com as chuvas de verão que estão por vir. Com a chuva de anteontem, na verdade, foram registrados alagamentos em diferentes pontos da cidade, o que deixou a população apreensiva. Eu acho que ontem foi um aviso do que está por vir aí verão. Este é o sentimento dos lojistas no centro histórico de Petrópolis. Com a chuva desta terça-feira, que alagou diferentes trechos do centro e outras regiões do município, as lembranças das chuvas de fevereiro e março voltaram intensas. No início da tarde, quando o temporal começou, a Defesa Civil emitiu um alerta recomendando o fechamento dos estabelecimentos do centro. Foi horrível. Sentimento de perda, de insegurança, de medo de até quando isso vai continuar. A gente vive numa cidade maravilhosa, conhecida mundialmente, né? Uma cidade histórica. Nesta chuva, a água não chegou a invadir os estabelecimentos, mas os lojistas afirmam que o sentimento é inexplicável e que sempre que chove, são assombrados pelas memórias da tragédia e de todo o prejuízo que tiveram este ano. Esse sentimento não é de ontem, ele é constante. A cada chuva que dá, todas as pessoas ficam totalmente estressadas, não se sabe por onde começar, o que se tira da loja para salvar. E a correria é total. De acordo com a Prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis mobilizou mais de 120 pessoas ainda na terça-feira para a limpeza da cidade. Foi informado ainda que máquinas foram utilizadas na raspagem, lavagem das vias e na desobstrução dos bueiros. Apesar disso, os comerciantes e lojistas consideram que poucas ações de prevenção foram feitas pelo governo municipal até o momento. Por isso, eles temem que antes mesmo de conseguirem se reerguer, outra chuva volte a causar estragos. Foi um filme, né, na nossa cabeça daquele dia do dia 20 de fevereiro e em março também, que a gente passou aquela chuva, do dia 15, na verdade, de fevereiro, e em março que a gente teve aquela outra chuva. Foi muito tenso, muito nervosismo, que a gente via aquilo subindo, sabia que os outros bairros já estavam alagados e o centro aqui a gente sabe que vai com uma pressão muito grande, né? Então, assim, tensão total de toda a turma, eles já logo fecharam aqui a comporta, já fizeram uma parte deles,
Mas se subir demais e for além, como foi das outras vezes, a gente não tem como segurar isso, né? De acordo com a Defesa Civil, as estações do CEMADEM registraram os maiores acumulados de chuva em 1 hora no Independência, com 70,8 milímetros. No São Sebastião, o acumulado foi de 48,2 milímetros, Vila Felipe, 24 de maio, com 47,2 milímetros. Segundo a Secretaria, por conta da chuva, foram registradas 17 ocorrências. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências sem vítimas e também atuou na inundação do rio Quitandinha, tanto na Coronel Veiga quanto no Centro Histórico. A Defesa Civil, em conjunto com a CPTrans, realizou o fechamento da via por meio de viaturas, mas é válido lembrar que até o início do verão serão instaladas cancelas automáticas, onde esse fechamento vai ser feito de forma remota. Mesmo após a reforma estrutural no Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos da cidade, o atrativo não aguentou a força da chuva desta terça-feira. No local que nesta época do ano e durante o Natal Imperial abriga a casa do Papai Noel e expõe o trabalho de artesãos petropolitanos, ficou inundado após o teto não aguentar a força da chuva. Em imagens divulgadas na internet, é possível observar que o local ficou completamente molhado por dentro devido às enormes goteiras. Além de colocar em risco um dos prédios históricos mais importantes da cidade, a obra mal feita, que ficou em torno de R$ 2 milhões, também prejudica os artesãos que expõem produtos lá. Segundo a Prefeitura, apesar das goteiras, o atrativo não sofreu prejuízos estruturais. A equipe de reportagem tentou entrar no ponto turístico nesta quarta-feira para ver de perto como o local ficou, mas foi impedida por funcionários do Palácio, mesmo com o espaço sendo público. Levamos um susto que a gente não esperava, entrar tanta água, mas isso aí também é uma coisa fácil de resolver. A calha está entupida, né? As folhas, tem as árvores. Foi isso que aconteceu. Tem um entupimento lá em cima. Então sobrecarregou, tinha terra, várias coisas. Mas agora já está tudo bem. Passados quase 10 meses do dia 15 de fevereiro, quem vive em Petrópolis pede por respostas efetivas do poder público para que novas tragédias não ocorram. É um momento importantíssimo para o comércio, que é o Natal, onde a gente ganha um fôlego para poder pagar as nossas contas, pagar 13º, pagar aluguel, pagar impostos. E aí a gente se depara com uma situação dessa de pavor, de medo, de ter que fechar as portas, de ter que sair correndo para tentar salvar o nosso patrimônio. O receio é total, porque nós que já perdemos tudo, a gente não aguenta. Uma segunda pancada, ninguém aguenta, entendeu? O prejuízo todo que tivemos, o saldo está em dívidas. A gente está falando aqui que é absurdo, né, a equipe não ter podido entrar, né, Como assim não pode? Não pode denunciar? O Palácio Cristal é aberto à visita à população e a nossa equipe não pôde entrar. E aí né? a imprensa não pode entrar. Então, olha só. A imprensa está não quer denunciar, está sendo cerceada, né? Exatamente. Está sendo impedida de trabalhar. E aí vocês não querem que a gente denuncie o que está acontecendo no Palácio de Cristal, que passou por uma obra aí há menos de um ano. Uma obra, como diz a matéria, mal feita, recém-inaugurada, né? Porcamente feita, vamos botar assim, né? Gente, olha só, ainda falando sobre as chuvas, uma cratera abriu na rua Capitão Danilo Palladini, no São Sebastião, e oferece risco aos moradores que precisam passar pela localidade. Além disso, os moradores da localidade afirmam que há 10 meses o poder público não realiza ações de revitalização na região. Olha só. As 2 horas de chuva registradas na última terça-feira em Petrópolis foram suficientes para abrir uma cratera na rua Capitão Danilo Palladini, na região do São Sebastião, em Petrópolis. De acordo com os moradores, antes do último temporal, os problemas já tinham sido relatados ao poder público sobre as diversas rachaduras na rua que poderiam resultar na abertura de ainda mais buracos. Quem mora na região precisa conviver diariamente com a insegurança. A dona de casa, Neuza Maria Machado Fagundes, que vive há mais de 30 anos na localidade, deixou o antigo imóvel em fevereiro devido aos riscos de deslizamento. E agora, mesmo estando em uma nova casa, graças ao aluguel social, pode precisar deixar novamente o lar. Parecia que se repetiu tudo de novo, né? A rua, o quê? Petrópolis estava debaixo d'água ontem. Imagina essa chuva que vai chegar agora de verão. Como é que a gente não vai ficar com medo, né?
com medo que possa acontecer alguma coisa. É um sentimento de abandono, porque eles não fazem nada. Aqui o Capitão está tudo abandonado. O asfalto que eles botaram já estão saindo. Agora, quando que eles vão botar de novo? Daqui a pouco o ônibus para de descer, porque o asfalto está acabando, né? Quer dizer, a gente está abandonada na Capitão, eles esqueceram da gente mesmo. O buraco obstruiu parte do caminho para uma servidão na via. E agora, os moradores precisam se arriscar para ter acesso às casas. A gente vai morrer tudo, porque está tudo despencando. Cada vez que está chovendo, semana passada caiu um pouco. Ontem caiu de novo, eu não sei como é que vai ficar. O presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Ingo Rames, esteve no local para solicitar as intervenções necessárias. A gente está muito preocupado com a situação que ocorreu no dia de ontem, o verão ainda não chegou, então a gente torce para que não tenhamos mais tragédias, mas infelizmente a gente está muito preocupado para que isso seja resolvido, então a gente tem que ter prevenção o mais rápido possível. Deslizamentos, árvores tombadas, iluminação precária, fios de telefonia caídos pelas ruas, pavimentação em péssimas condições, falta de manilhas e a falta de capina são alguns dos problemas que já tinham sido relatados pelo Ministério Público, após uma visita realizada em julho na região. Na ocasião, o MP pediu que fossem promovidas as manutenções necessárias com urgência, mas nada foi feito até o momento e a situação só piora. Só na Rua Dom Brande foram enviados 42 ofícios protocolados da Prefeitura de Petrópolis informando sobre os problemas da via. Desses, 12 eram sobre o problema com as manilhas que afetaram mais de 6 residências desta vila. Depois da chuva registrada nesta segunda-feira, 2 casas foram invadidas pela força da água e um muro foi destruído. Não é por falta de ofício, não é por falta de reunião, não é por falta da comunidade trabalhar. Hoje, a gente, como presidente da Associação de Moradores, a gente fica numa situação que a gente é muito cobrado. São Sebastião pede socorro, essa que é a verdade, entendeu? Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Rubens Bontempo, equipes da Defesa Civil e do Governo Municipal estiveram no São Sebastião. Então estou determinando a Secretaria de Obras agora a fazer uma obra emergencial aqui, para a gente poder dar continuidade à recuperação da nossa cidade. Aí sim, parabéns ao prefeito que foi lá no local ver como está a situação. É isso, o prefeito ele tem que estar por dentro de toda a cidade. E por falar nisso, abre aqui, deixa aqui na aberta. Jorge, eu estava vindo para cá hoje de manhã e da minha área, eu moro no Bingen, até o centro da cidade são poucos minutos. Nossa, mas as nossas ruas estão muito esburacadas. Verdade. Nossa, eu agora lembrei, que o prefeito ele tem que andar pela cidade para ver o que está acontecendo na cidade que ele governa e como a nossa cidade está cheia de buracos. E os buracos, o que acontece? São fundos. Muitas vezes são pequenos, mas são fundos. Então, se você cai ali, você vai danificar o seu automóvel. E aí você tem que ficar igual um rally, Vai para cá, vai para lá, muito complicado. Bom você falar isso, porque eu passo pela Avenida Portugal para ali, Valparaíso, pegar depois a Washington Luiz e vir aqui para o centro, Eu passo por cima, em vez de pegar o trânsito todo da Coronel Veiga ali, que de manhã vários ônibus. Então eu corto o caminho. A Avenida Portugal, onde foi feita a obra do Estado, tá ok, ainda tem material de obra, ainda estão terminando ali algumas coisas, tudo bem. Só que com aquele aguaceiro que deu terça-feira, que desceu, não é culpa da obra, gente. É que não tem nada para segurar a água mais. E os bueiros ali da Avenida Portugal ainda estão todos entupidos. Com isso, o asfalto da rua, dali até a entrada do hospital ali embaixo, está todo esburacado o asfalto. Nossa. Vários buracos também nas calçadas, porque a água veio com muita força e abriu crateras nas calçadas. Então, a prefeitura também tem que ficar de olho nisso, tá? Tem muito buraco ali. Olha só, trocando de assunto, a cidade de Petrópolis contabilizou 3 mortes causadas pela Covid-19 no início de dezembro. Os dados são do painel de monitoramento da Prefeitura e da Secretaria de Saúde.
Segundo o painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis, 3 mortes foram registradas no início deste mês devido à Covid-19. 16 pessoas permanecem internadas, destas, 3 estão na unidade de terapia intensiva. Até o momento, 659 casos da doença estão ativos no município. 21 óbitos ainda estão em análise para determinar se eles foram causados ou não pelo coronavírus. A primeira vítima foi um homem de 88 anos, a segunda uma mulher de 86 anos e a terceira uma mulher de 94 anos. Todas as vítimas morreram entre os dias 3 e 7 de dezembro. Todos haviam histórico de doenças crônicas. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, a cidade já contabilizou 1.700 óbitos causados pela Covid-19 e 92 mil casos confirmados. A Secretaria de Saúde informou que as pessoas que estão tendo quadro de saúde agravado são justamente aquelas que não têm o esquema vacinal completo e destaca que a imunização é fundamental para conter a propagação da doença. Dados do vacinômetro mostram que 267.673 pessoas tomaram a primeira dose. Destas, 251.465 retornaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A primeira dose de reforço foi aplicada em 173.326 pessoas e um número ainda menor, cerca de 83 mil pessoas, retornaram aos postos de imunização para tomar a segunda dose de reforço. E olha só, em nota, a Secretaria de Saúde destacou ainda que tem realizado uma série de medidas para levar a vacina para mais perto da população, como a vacinação itinerante, implementação dos postos volantes nos terminais, mobilizações nas escolas e busca ativa realizada pelas agentes de saúde nas comunidades. Olha só, gente, vem aqui na câmera 2, por favor. O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis identificou irregularidades no contrato da prestação de serviço da montagem do Natal Imperial. Diante disso, um requerimento de informação que foi debatido na noite de ontem na Câmara será enviado à Prefeitura de Petrópolis. O requerimento questiona 14 itens em relação ao serviço da montagem do Natal Imperial. Dentre eles estão o calendário, que estipula o prazo para a instalação das luzes e enfeites, a realização do pagamento pelo serviço e se ele foi feito de maneira integral, além do atraso da montagem da árvore e do palco na Praça da Liberdade. Foi questionado ainda se a montagem obedece às especificações estabelecidas. Nós já temos várias informações. Eu estou dando a oportunidade para o governo municipal me responda em cima do que está sendo questionado, para a gente poder fazer os avanços e os questionamentos mais severos após esse prazo que o governo terá. Por exemplo, já tem informação que o palco foi pago, o palco da Praça da Liberdade. Porém, ele não está contemplando 100% da UTR do Mauro Peralta. Então, tem que glosar minimamente. Como é que você paga um palco inteiro se não está cumprindo o que está no edital, o que está no TR? Não pode. Tem que criar um mecanismo de montar a empresa e tal. Hoje, dia 13 de dezembro, do domingo, a árvore da Praça da Liberdade não está pronta. O requerimento indica 14 irregularidades no contrato de prestação de serviço para a montagem da iluminação do Natal Imperial. Além do presidente da Câmara, Ingo Rames, outros vereadores como Domingos Protetor, Otávio Sampaio, Gilda Beatriz e Eduardo do Blog também assinaram o requerimento. Essa situação, ela realmente tem que ter essas informações por parte do governo. A gente vê que a gente queria uma festa de Natal completa, né? Já que vai fazer o Natal, faz um Natal realmente completo. E a gente vê, eu tive notícias hoje, que os pórticos, que são os cartões de visita, né, da cidade, não tem nada referente ao Natal Imperial, não tem nada, os pórticos não fizeram nada. O contrato com a empresa Imperial Soluções Elétricas, LTDA, foi assinado no dia 14 de outubro, no valor de R$ 2.998.000 por um período de 12 meses. A contratada teria até 10 horas antes da abertura do evento para concluir a instalação, mas isso não aconteceu. Houve subcontratação de algum serviço que não pode ter, já tem informação que houve. Enfim, então está questionando para esclarecer, para que seja glosado a empresa, para que seja pago realmente o que foi efetivamente realizado pela Prefeitura em cima do Natal Imperial.
O requerimento ainda solicita o envio de documentações como termos dos serviços contratados, comprovantes de pagamentos e a cópia do processo administrativo referente à licitação. É isso. Vamos à previsão do tempo? Isso. A previsão para a quinta-feira em Nova Friburgo é de céu encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, sol com muitas nuvens durante a manhã, mas ao longo do dia pode passar a nublado. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 9 e máxima de 23 graus. Durante toda a quinta-feira, Petrópolis terá céu claro com muitas nuvens. A cidade registrará mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã e períodos de céu nublado à tarde. À noite, terá muitas nuvens. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Pátio do Alferes amanhece com céu encoberto, que se estenderá até o período da noite. Devido ao declínio na temperatura, o município registrará mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Três Rios, a previsão para a quinta-feira também será de sol entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Acabou, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.